É maravilhoso ter participado dessas, principalmente dessa semana, ao longo da semana, iniciando domingo, mas ouvir ali Deus usando, né, Deus falando através do irmão Leonardo, Deus falando através do pastor Kennedy. E nessa noite, eu estava preocupado, eu comentei com o Kennedy, né, brincando, eu falei, rapaz, eu não sei o que eu vou pregar, vocês já estão pregando tudo aí, né? Mas eu guardei, quem esteve aqui atento, prestando atenção, né? Lembra quando o pastor Leonardo estava falando sobre a oração, a arma que Deus nos deu, né? E eu fiquei feliz assim, e eu estava prestando atenção como Deus usa o irmão Leonardo na oração. Nós estávamos domingo ali na porta, ele estava do meu lado, e nós começamos a experimentar um momento bem especial na presença de Deus ali. Começamos a compartilhar aquele momento, a atmosfera foi mudando, e ele, mais que depressa, ele virou para mim e falou, qual é o nome da sua cunhada? E eu disse, Carla, e na hora Deus começou a usá-lo para levantar um clamor em favor da... Eu louvo a Deus pela tua vida, por aquele clamor, por aquelas palavras, por aquela oração impulsionada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo. Depois nós ouvimos o pastor Kennedy falando sobre a maravilha que é mergulhar mais fundo no nosso relacionamento com Deus. Sabe, como isso é uma experiência transformadora, uma experiência que só nos leva a nós contemplarmos mais e mais vitórias, mais e mais conquistas, contemplarmos as profundas riquezas que Deus tem para nos mostrar, para compartilhar conosco. Essa herança maravilhosa que nós recebemos, cada vez que nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com o Senhor. E nessa noite também, meditando sobre as mesmas coisas, porque é a semana pentecostal, Deus trouxe algumas coisas ao meu coração que também são importantes nessa caminhada com o Espírito Santo. Ouvi coisas maravilhosas ao longo da semana sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E nessa noite, aqui diante da igreja, eu vou meditando sobre isso, que também a nossa caminhada aqui na Terra, ela é semelhante a como se fosse um espetáculo. É como se nós todos fôssemos atores e nós tivéssemos papéis a desempenhar. E resumidamente, nós temos basicamente 3 tipos de papéis que nós podemos desempenhar aqui, nesse espetáculo da nossa vida. O que as pessoas vão ver, vão testemunhar a nosso respeito. É disso que se trata. O que eu vou representar aqui? Que personagem que eu vou representar aqui? Perante, a Bíblia diz, né, nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que os anjos, eles ficam admirados, né, observando o nosso agir, a nossa caminhada na terra. Então, basicamente, são papéis de 3 naturezas. Um papel, ele é de uma natureza muito emocional. E esse é o papel mais perigoso que tem. Porque, normalmente, quando nós estamos movidos pelas emoções, normalmente nós somos precipitados. E, fatalmente, a gente acaba se arrependendo das nossas ações, dos nossos atos. Normalmente as emoções, elas provocam reações impulsivas, explosivas. Muitas vezes, movido por emoções, nós machucamos, nós ferimos. Nós agimos da maneira contrária do que deveríamos agir, daquilo que é esperado de nós. O segundo tipo de papel que nós podemos desempenhar, a gente acaba sentindo uma certa rejeição, a gente entende um pouquinho melhor que como é perigoso agir por emoções, né? Atuar aqui, deixar, né? Expressar aqui as emoções livremente, a gente começa a buscar o caminho do segundo tipo de papel, que é um papel racional.
e a gente começa a cultivar o intelecto, a gente começa a disciplinar, a gente busca disciplina. Então o meu papel agora é um papel de uma pessoa extremamente disciplinada. Dificilmente eu escorrego nas emoções, né? Eu caio na armadilha das emoções, né? Dificilmente eu reajo às provocações. Eu já não sou mais aquele emotivo, né? Que o camarada me dá uma fechada no trânsito, eu já quero partir para a briga. Alguém fala mais alto comigo, me olha com cara feia, eu já quero tomar satisfação, né? O que foi? Agora não, agora eu já começo a cultivar uma certa disciplina e eu começo a agir racionalmente. E eu sou um homem racional agora. Não é? Todas as minhas respostas são friamente calculadas. Eu analiso, eu ando com a calculadora no bolso, eu faço conta, eu calculo, eu analiso, eu me informo. Eu tenho aqui tudo gravado na mente, aqui um conteúdo enorme, aqui gigantesco, né? Eu sou melhor que o Google, né? De dados aqui para eu analisar. Sou extremamente racional. E o terceiro tipo de papel, a terceira natureza que pode orientar o nosso agir, é mais propriamente aquilo que nós estamos tratando essa semana. É um tipo de papel que ele não é nem emocional e nem racional. E é precisamente aquilo que é esperado de nós por Deus. E é exatamente o motivo porque o Espírito Santo, quando Jesus estava encerrando o seu ministério terreno, com aqueles homens, com aqueles discípulos, ele disse: olha, agora eu vou para um lugar onde vocês não podem me acompanhar. Vocês vão ficar sem me ver durante um tempo, mas não se preocupem. E na verdade, se eu fosse vocês, eu até comemoraria, porque é grande ganho, é grande vantagem para vocês que eu vá, porque se eu não for, o ajudador, o advogado, o Espírito Santo não vai estar com vocês. Então, olha, na verdade vocês não precisam ficar tristes. Pode até comemorar, porque agora eu estou inaugurando a era do Espírito Santo dentro da igreja, dentro dos crentes, no íntimo dos crentes. E é mais sobre isso o foco do que as coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja sobre o Espírito Santo nesta semana pentecostal. Começando de Hebreus 11:6. É um texto que todo mundo sabe de cor, creio eu, que diz assim: sem fé é meio difícil agradar a Deus. Sem fé é complicado agradar a Deus. Sem fé a gente agrada a Deus só 50%. Esse texto diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu só consigo ser agradável, eu só consigo desempenhar um papel espiritual, eu só consigo ser essa representação espiritual, essa expressão de um homem espiritual pela fé. Primeiro fato. Depois em Romanos tem uma outra referência, em Romanos no capítulo 8, no verso 14. Na minha Bíblia a versão diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Então guarde mais essa informação. Para eu agradar a Deus, eu preciso de fé. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Não é pela emoção, não é pela razão. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito. Ou seja, para ele ser agradável a Deus, ele é movido por fé. Ele é um homem espiritual. E por fim, vamos ver essa experiência de Jesus quando ele retorna do deserto. Lembra que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali ele teve um momento em que ele foi testado, né?
provado, foi provocado de diversas maneiras pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. E ali o diabo tenta Jesus, naquele momento de 40 dias, 40 noites de jejum, 40 dias de jejum, e quando ele está retornando, ele chega onde está João Batista, pregando, batizando, e Jesus chega para se batizar. E a partir em Mateus capítulo 3, o verso 13 em diante, até o 17, vai descrever essa cena, quando Jesus se aproxima e João Batista reconhece Jesus, diz assim, eu vou ler o texto. Por esse tempo, Jesus retornando do deserto, né? Por esse tempo Jesus foi a Galileia, para o Rio Jordão, lá onde João Batista estava, né? A fim de que João o batizasse. Essa semana também nós tivemos batismo, né? Que interessante, né? Eu estava meditando e lembrando disso, né? Das palavras sobre o batismo. E Jesus retorna e está iniciando o ministério dele, e ele procura, ele vai até o Jordão, até onde João Batista está, para que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Está errado isso. Está errado isso. O Senhor é muito maior que eu não posso me batizar. O Senhor deve estar enganado. Não, Jesus, não, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. O Senhor tinha que me batizar, não eu batizar o Senhor. E aí Jesus diz assim, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Outras versões dizem assim, em quem está todo o meu prazer, toda a minha alegria, este é o meu Filho. O meu Filho amado. Agora perceba, nós falamos sobre respostas emocionais. As respostas emocionais, a pessoa está errada ali, eu acho que 99,99% das vezes. A resposta emocional, dificilmente, ela corresponde ao padrão de Deus. Nós vamos ver lá que em Tiago diz assim, olha, cuidado, não se irem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ela não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é executada na ira do homem, num homem irado. Um homem irado, ele não é agente de Deus. Depois nós falamos sobre a razão. Olha como a razão é perigosa. O que foi que Jesus falou de João Batista? Lembram? Jesus falou que entre os homens que nasceram de mulher, que foram gerados de mulher, ou seja, entre todos os seres humanos, não existia nenhum maior, superior a João Batista. E esse homem, que era o mais especial de todos ali naquele momento, até aquele momento, ele escuta a voz da razão. Olha como a razão é perigosa. Jesus chega e diz, João, eu vim para você me batizar. Ele diz, não. E ele começa a tentar convencer Jesus que Jesus está errado. Isso é a razão dele. Ele começa a fazer conta. Não, mas o Senhor é maior que eu, o Senhor é mais importante que eu. Pedro, lá na frente, quando Jesus revela para eles que ele está indo para Jerusalém para sofrer e morrer, Pedro diz, não, que isso? Isso não pode. Isso está errado. De jeito nenhum, não vamos deixar isso acontecer. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Repreende-lhe duramente. Para trás de mim, Satanás, porque vocês só se interessam e raciocinam, o seu raciocínio, ele é todo pelo padrão do mundo. Você não está funcionando pelo padrão celestial, pelo padrão do reino de Deus.
O padrão do reino de Deus, ele só, a minha mente, o meu agir, o meu raciocínio, ele só funciona no padrão de Deus se eu sou movido pelo Espírito. E aqui Jesus precisa corrigir João, diz: João, aquele que era o mais especial. Aqui no meu texto diz assim: deixa por enquanto. Tem uma versão que diz assim: concede, ou seja, ei, concorda comigo aqui, ó. Ei, fecha comigo aqui. É importante a gente cumprir toda a justiça. O que é esse cumprir toda a justiça? Jesus está explicando para João: João, preste atenção, olha para mim. Nós dois aqui, nós precisamos agir conforme o padrão de Deus. Nós precisamos elevar o padrão de obediência de Deus. É isso que nós temos que funcionar aqui. Você está vendo esse monte de gente olhando? Porque não tinha pouca gente olhando, né? Onde João estava sempre tinha muita gente. Ele tinha muitos seguidores. Então ele diz assim: ei, presta atenção, João. Neste momento aqui, nessa hora, o que é importante é nós completarmos a obediência, o padrão da obediência de Deus. Nós precisamos cumprir toda a justiça. Essas pessoas aqui, nós precisamos dar testemunho aqui, que o nosso padrão de obediência é o máximo. Nós precisamos entregar 100% para Deus aqui nesse momento. É o sinal da obediência. Né? Lembra quando eu estava pregando aqui, a pastora Tássia pregando sobre o batismo? É a aliança, uma aliança de obediência. É um padrão, não é uma coisa à toa. A razão, o racional nosso, assim, intelectual, normal, como a gente é treinado na escola para funcionar, para refletir, ele é muito traiçoeiro, porque você já ouviu falar de incredulidade? A incredulidade, ela é totalmente apoiada no racional. A incredulidade precisa do racional para ela poder minar a nossa fé. Quando Moisés mandou 12 espias e eles retornam desanimados, o que foi que destruiu a fé deles? Eles não mentiram. Tinha gigante? Tinha. Tinha cidade cheia de muralha? Tinha. Tinha portão forte de fé? Tinha. Os homens eram treinados para a batalha? Eram guerreiros treinados? Eram. Tinha exército? Tinha. Tinha tudo isso. O problema é que eles funcionaram só pela razão, eles esqueceram do principal. Eles esqueceram, em Hebreus também tem um outro trecho que diz que a palavra que eles receberam, as promessas que eles receberam, não foi misturada com fé, não se misturou a fé. Ou seja, eles não conseguiram sair do racional, eles não conseguiram chegar onde estava o espiritual. Imagine que são níveis ascendentes, né? Eu estou aqui, eu estou no nível aqui, eu sou pouca coisa diferente dos animais aí da terra aí, né? Eu sou movido por instinto, né? Pisa no meu pé, eu quero dar um cascudo, né? Olha feio, eu quero olhar mais feio ainda, né? A pessoa não me dá um copo d'água, eu já não quero falar com ele mais, né? Tudo é dar o troco, né? Tudo, e é instinto, né? Não freia nada. É pouca coisa diferente dos animais que tem. O animal é assim, a vida dele é pensar em sobreviver, comer, encher a barriga, né? E procriar por aí. A vida dele é sobreviver. Isso é o racional. Mas o racional, esse é o animal, né? O instintivo, o emocional. Aí o racional já é um pouco melhor, já é um pouco mais refinado, né? Aí a gente já é um pouco mais erudito, um pouco mais culto, um pouco mais polido, né? A gente já gosta de ser mais chique, a gente se enxerga mais chique. Mas tem um nível ainda que é onde Deus quer que nós cheguemos, que ele excede, é onde a razão não nos leva. A razão não te leva. A razão não pode te levar lá onde Deus quer que você esteja, no espiritual. O reino espiritual, olha, eu lembrei quando o Leonardo estava pregando sobre oração. E eu lembrei de uma coisa que alguém disse, que diz que quando você ora, eu não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas quando você ora, você está caminhando e entrando na sala de controle do universo. Você está entrando na sala de controle do universo. Ali estão os controles de tudo do que funciona no universo. Quando você ora, se coloca na presença de Deus, você está na sala de controle do universo.
é algo que a razão não vai te levar, sabe aqueles discípulos, quando eles viram Jesus andando por cima da água, no meio de uma tempestade, mar agitado, e Jesus vem caminhando em cima da água, a razão não te leva ali, a razão não sustenta os teus pés em cima das águas. E onde Deus quer que nós estejamos, o papel que Deus espera, as testemunhas, a nuvem de testemunhas, aqui na terra e nos céus, que eles estão esperando, na hora que chegam as situações da nossa vida, eles querem ver se nós vamos responder só com emoção, né? Ou seja, o que a emoção produz? Pânico. Lembra da Covid? Quando começou a crise da Covid, eu lembro que eu estava sentado no chão de casa, e aí passou na televisão o governo brasileiro resgatar a gente vindo da China, se não me engano, vindo de algum lugar distante, fretaram um voo, e o pessoal, todo mundo com a cara de medo, e dizendo, olha, o negócio é sério, o negócio vem se espalhando pelo mundo, os aeroportos vão fechar, as fronteiras vão fechar. Eu me lembro que eu estava sentado no chão de casa com a família, e eu virei e falei assim, olha, esse é um momento, um grande momento de teste da nossa fé. Agora, mais do que nunca, mais do que nós vivemos até hoje, é um momento em que as nossas reações, nosso agir, é importantíssimo. Ou nós vamos dar testemunho de que nós andamos com Deus, que nós somos espirituais, nós não somos só desse mundo. Nós estamos com os pés aqui nesse mundo, mas nós somos muito mais do que só isso que esse mundo vê. Nós temos uma conexão poderosa com Deus, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a vivermos também uma outra realidade, uma realidade onde a emoção não vai, onde a razão não vai, vai o Espírito. E aí Deus quer nos colocar, Deus espera que nós consigamos permanecer nesse lugar, nesse modo Filho de Deus, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, que nós possamos elevar esse padrão de obediência ao máximo, que a gente não seja apanhado como João Batista. João Batista, com toda a experiência ministerial dele, ele chega para Jesus e diz, não, Jesus, não posso te batizar. Pode e vai. É assim que tem que ser. Esse é o padrão de obediência. Entenda, João. Saia só do racional, vai um pouco mais além. Eu emocional, pânico. Eu emocional, eu posso acabar igual Saul. Saul ali vivendo um momento glorioso na presença de Deus, ungido rei, tinha profetizado, estava com experiências maravilhosas, mas ele, na hora do aperto, ele resolveu dar uma resposta de pânico. E aí nós somos testados, irmãos. Sabe outro momento que nós somos testados? Você está orando, lembrei de outra pregação, Dia das Mães, Ana. Você está orando, a Bíblia diz que Ana ia todos os anos, né? Orava e nada acontecia. É outro momento que nós somos testados, né? Parece que a nossa oração não vai ser respondida. Entra ano, sai ano, a gente está pedindo e cadê? Cadê o filho? Né? Ana subia todos os anos, pedia um filho, não vinha filho. Ou às vezes, como Saul, parece que está demorando. Parece que Samuel está demorando demais a chegar. Nossa, e esse Samuel que não vem, rapaz. Samuel já devia ter vindo, já devia estar chegando. A situação está ficando difícil e Samuel não vem. Ou como aquele povo, né? Moisés subiu um monte. Rapaz, Moisés está demorando. Olha os raios que está dando lá. Olha, tremor. A gente está vendo nuvem, a gente está vendo fogo, a gente está vendo tremor, terremoto, raio. E nada de Moisés voltar. Rapaz, parece que Moisés morreu. Arão, faz um bezerro de ouro aí para nós, faz um Deus aí para nós. Esse Moisés já era. Um outro momento decisivo das nossas vidas é quando as coisas parecem que estão tardando, ou parece que não vai vir, não vai chegar, parece que está demorando, será que chega, será que não chega? Nós corremos um sério risco de desempenhar um papel totalmente errado. Começar a ser a antifé, né? O espírito contrário de Deus. Portanto, numa noite como essa, numa semana pentecostal, irmão, nós não podemos nos esquecer que onde Deus nos quer não é no plano emocional,
não é no plano racional, mas é muito acima disso tudo. É no plano espiritual. As coisas que Deus nos prometeu, as coisas que Deus fala na Bíblia e declara na Bíblia, elas só podem ser discernidas, elas só fazem sentido no reino espiritual, na dimensão espiritual. É só aqui que Jesus, quando vem dar notícia para ele que Lázaro está mal. Lázaro está mal. E aí os discípulos começam a se inquietar e Jesus diz assim: Lázaro está dormindo. E aí eles ficam confusos. Ué, mas disseram que ele estava mal, agora o mestre está dizendo que está dormindo. E eles ficam naquele disse-me-disse, e Jesus disse: não, Jesus fala abertamente, ele morreu. Vocês precisam entender uma coisa, ele morreu. E por que Jesus diz que ele está só dormindo? Depois ele diz: olha, nós vamos lá despertar o Lázaro. É que na dimensão espiritual, na dimensão emocional, é pânico. Acabou-se o mundo. É hora de chorar e de se jogar no chão, né? Cavar uma cova, sei lá, na época lá era uma gruta, né? Arrumar um túmulo. É hora de encomendar caixão. Essa é a reação emocional. A reação racional, eu falo assim: não, mas isso aí não, né? Não tem por que desesperar, ele está doente, vamos dar um remédio, vamos fazer um tratamento. Mas na dimensão espiritual, Jesus fala, ele está dormindo ou ele está morto. Para Jesus, a mesma facilidade que ele tem para chegar para alguém que está dormindo e dizer: ei, abre o olho aí, acorda aí. Para Jesus isso é tão simples, quando ele chegar para o morto e dizer assim: ei, levanta, acorda. Eu ouvi um testemunho esse dia de um pastor que chegou uma pessoa na igreja e falou assim: pastor, vem aqui na minha casa, urgente, preciso que o senhor venha orar pelo meu pai. Tá bom, ele chegou lá, estava a família chorando, ora por ele estava no sofá assim, um senhor de idade. E aí ele começou a orar, e ele começou a prestar atenção que aquele senhor não tinha reação nenhuma. E ele achou aquilo estranho, ele orava, e Senhor abençoe, isso até que a menina engoliu o choro assim, soluçando. Ele disse: ô pastor, ele morreu hoje. E aí o pastor não sabia, ninguém tinha falado para ele que o homem tinha morrido. E aí a reação dele foi, na hora ele falou assim: ué, então homem, levanta, senta aí, levanta. E o homem levantou. E o homem ressuscitou. A primeira resposta foi uma resposta espiritual. Quando nós conseguimos viver, quando nós conseguimos ir além dessa realidade nossa, das nossas emoções, né? As coisas fortes, os nossos impulsos fortes, a nossa razão, aquilo que a gente começa a fazer conta e cálculo, a razão ela é terrível. Você começa a enxergar, a medir o tamanho do obstáculo, você começa a ver o tamanho do gigante, o tamanho da altura da muralha, o material que o portão é feito, se é de ferro, é de bronze, quantas trancas, quantos ferrolhos tem. Você começa, o racional, ele te arrasta para longe de Deus. O racional dizia para aqueles discípulos, naquele mar revoltoso ali, eles disseram: morremos, estamos mortos, vai afundar, acabou, fim da linha para nós. Mas no espiritual, Jesus vem sobre as águas, Pedro pisa também, experimenta, tem a experiência de pisar nas águas, andar, caminhar ali. As leis da física, do universo, já não representam mais nada, já é relativo. Quando Deus criou as coisas, o universo, não existia nada. Como alguém destacou, Deus criou a luz antes de existir sol e o resto, as estrelas e tudo mais. Deus, ele chama as coisas à existência antes de existir condições de existirem as coisas. Porque Deus não precisa de nada disso. Ele é o eterno Deus, o todo-poderoso, o soberano, o criador de tudo que existe. Ele do nada, ele cria tudo. E é aqui que Deus quer que nós nos encontremos. Cuidado, que nós estejamos conscientes, antenados. Cuidado com o emocional. Muitos de nós já venceram o emocional. Ele já não está mais estourando por qualquer coisa. Não está mais tropeçando naquelas coisas básicas, né? Sendo malcriado, sendo, né, revoltadinho. Qualquer coisa quer sair da igreja.
Às vezes ele já superou, já está mais racional, mais lúcido. Mas ainda assim existe o perigo de eu não conseguir atingir aquele nível espiritual. O que acontece muitas vezes? A gente tem um engano, a gente acredita que o espiritual é mais ou menos assim. Olha, descobri que aqui está o mar, o oceano do Espírito, né? A gente canta, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, né? E aí, pensando nessa ideia, opa, cheguei, oceano do Espírito. Aí, pode ser que na nossa cabeça racional, a gente pensa assim, poxa, está na hora de eu ligar o motor da minha lancha possante, 2 turbojet, 300 cavalos, e acelerar nesse oceano do Espírito aqui agora. E aí que a gente se engana. A gente acredita que é hora de, agora eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Agora que eu cheguei aqui no Espírito, eu vou explodir do Espírito na força do meu braço. E na verdade, irmãos, que Deus falou poderosamente comigo sobre isso, sobre estar no Espírito, é justamente o contrário disso. Estar no Espírito, transbordando na presença do Espírito, é se entregar ao Espírito. Não é batalhar, é se entregar. Ao invés de ligar o motor na potência máxima no oceano do Espírito, é hora de largar motor, largar âncora, largar os remos, largar tudo. E deixar o oceano do Espírito te envolver e te levar. E te levar onde Deus quer te levar. Deixar o Espírito te conduzir totalmente. Porque nós lemos em Romanos 8,14, todos os que são guiados, levados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus, eles estão sonhando os sonhos de Deus. Eles estão desejando a presença de Deus. Estão se deleitando na presença de Deus. Sabe, não pode ver Eu vi muitos jovens assim, quando eu me converti em São Paulo, e lá em São Paulo o pessoal tinha o costume de ficar visitando várias igrejas, todo mundo visitava a igreja de todo mundo. Aí tinha um grupo de jovens, rapazes, eles não podiam ouvir falar assim, igreja tal, no bairro tal tem uma vigília. Opa! Quando você ia na vigília, estava todo mundo lá. Vibrando na presença de Deus. Aí não, a vigília lá do outro lado da cidade, não está lugar. Quando você olhava lá, já estava aquele grupo de jovens de novo. Rapaz, eles eram apaixonados por desfrutar esses momentos na presença de Deus. Eles eram apaixonados por essa oportunidade de estar num ambiente para desfrutar com outras pessoas daquela comunhão gostosa e se deixar levar no oceano do Espírito. Se deixar levar. A gente está como aquela criança, né? A criança quando leva um susto grande, e aí ela corre para o colo da mãe, né? Aí depois ela vai acalmando, chega e ela fica assim, né? Tranquilinha no colo da mãe, né? O salmista escreveu isso um dia, né? Que a alma dele descansava como um bebê, né? Nos braços da mãe ali, descansando no Senhor, sereno, Espírito, né? Deixa eu ficar no Espírito. Vou buscar a Deus. Davi é um grande exemplo disso. Chegou, ele retornando de uma batalha, de uma campanha, ele chega, tinham saqueado a cidade lá, tinham levado os filhos, as mulheres, as esposas, todo mundo, levado os bens. E aí todo mundo começa a entrar em desespero, em pânico. Davi não. A Bíblia diz que Davi foi consultar o Senhor. Ele foi para a presença de Deus. Amém? É uma coisa impressionante, irmãos. Chamou minha atenção essa semana. Eu intuitivamente já vivia isso. Mas eu não tinha me dado conta conscientemente de que isso era uma verdade. Mas essa semana alguém destacou. Você já percebeu que ou você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher entre se preocupar ou adorar. As duas coisas, não é possível fazer as duas coisas. Não é possível você estar aqui preocupado, morrendo de preocupação e adorar.
E o mesmo é verdadeiro quando você se solta, você solta os remos, solta a âncora, solta motor, tudo, e vai no oceano do Espírito, né? Vai fluindo no Espírito. Eu duvido que você consiga se preocupar. Sabe, esse mundo, ele fica desse tamanho. As coisas dessa vida aqui. Cabeça que doía não dói mais. A fome que estava incomodando, a sede já não incomoda mais. O sapato que apertava não aperta mais. É incrível. Sabe, a conta que ficou vencida, já nem lembra mais. Irmãos, é uma coisa inacreditável como você estar na presença de Deus, se deleitando na presença de Deus, como somem as preocupações, desliga a preocupação. E isso é mais um alerta para nós. Se a gente fica se apegando à preocupação, a gente vai perder momentos preciosos na presença de Deus. E Deus nos chama, numa semana pentecostal como essa, a nós refletirmos profundamente em como nós queremos viver. Sabe, Jesus via aquelas pessoas todas ansiosas. Jesus ensinava. Para que essa ansiedade toda? Você não consegue mudar a cor de um fio de cabelo. Você não consegue acrescentar aí alguns centímetros na sua estatura. Você não tem controle das coisas. Para de te preocupar. Entrega teu caminho ao Senhor. Lança sobre Ele as tuas ansiedades. Ele sabe cuidar da sua vida melhor do que você. Ele sabe cuidar da minha vida melhor do que eu cuidaria. Pode ser que eu ache que eu tenho controle de alguma coisa. Eu não tenho controle. Eu tenho controle de pouquíssima coisa. Então, nessa semana pentecostal, o desafio, né? O desafio é superado o emocional, cuidado com o emocional. Superado o emocional, o intelectual. O intelectual, ele precisa estar subordinado ao espiritual. A verdade não é o que o médico me diz. A verdade não é o que o noticiário me diz. A verdade não é o que o especialista me diz. Sabe, a verdade não é o que o jornal, o que os livros, o que a internet me diz. A verdade, o que é importante para mim, o que é importante para mim é o que Deus quer que eu entenda, o que Deus quer que eu guarde no meu coração, o que Deus quer que guie o meu caminho, o que Deus quer que eu ensine para os meus filhos e que meus filhos ensinem para os filhos deles. Essa é a verdade. Esse é o caminho. Essa aqui é a minha salvação. É isso aqui que me garante que eu tenho uma herança, que eu tenho um futuro, que eu tenho um destino glorioso com Deus. O resto, mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu tenho uma caminhada com Deus. Na minha vida, todos os dias da minha vida estão escritos no livro de Deus. Eu não preciso estar ansioso. Eu não preciso estar me consumindo. Ai meu Deus, o que será do dia de amanhã? Eu preciso me preocupar em desfrutar da presença de Deus. Preciso tomar cuidado de não ser como um racional. Para que você está na igreja, é um prédio como outro qualquer. Cadeira de PVC, tem uma água, tem um negócio aqui de acrílico. Para quem é racional é isso. Mas para quem é espiritual, essa água não é normal. Esse PVC, ele não é um PVC qualquer. Esse acrílico aqui, ele não é um acrílico qualquer. Nos dias de Paulo, as pessoas carregavam as toalhinhas, os aventais, os lenços que eles usavam. E quando eles levavam os aventais perto das pessoas atormentadas, os espíritos malignos fugiam. E as pessoas eram curadas. Quando eu ando com Deus, na presença de Deus, quando eu me torno essa pessoa espiritual que Deus quer, que Jesus pagou o preço para eu me tornar, um filho de Deus de verdade, espiritualmente falando, um herdeiro do reino, um cidadão do reino de Deus. Quando eu me torno essa pessoa, meus irmãos, tudo o que eu toco já não é a mesma coisa. Esse ambiente aqui, ele é sobrenatural.
ele está tocado pelo sobrenatural, porque nós vivemos, nós trazemos, nós atraímos o sobrenatural para cá. Então eu posso crer, eu posso ter a expectativa de que alguém vai chegar, entrar por aquela porta ali, com um problema sério, e vai sentar numa cadeira que o racional diz que é só PVC, mas ele vai sentar nessa cadeira desse PVC, que esse PVC está exposto aqui ao sobrenatural que nós atraímos para cá, para esse lugar, e coisas extraordinárias vão acontecer na vida dessas pessoas. As pessoas, quando tocarem na sua mão um simples bom dia, um simples boa noite, quando tomar um copo d'água daquele bebedouro ali, coisas extraordinárias vão acontecer. Por quê? Porque esta casa está cheia de pessoas espirituais. Pessoas que estão além do emocional, além do racional. Pessoas que estão se aprofundando, estão mergulhando, elas estão se deixando levar pelo Espírito Santo nessa dimensão espiritual, onde o sobrenatural, tudo é possível ao que crê. Onde tudo que nós pedimos em oração, o Senhor, por amor ao seu nome, honrando a verdade que há nessa palavra, essa palavra pregada com verdade, os sinais acompanham os que creem. Amém? Então que nós possamos desfrutar o restante dessa semana pentecostal, como bons pentecostais que somos, totalmente imersos, levados, envolvidos, né? Orando a Deus nessas línguas maravilhosas que o Espírito dá, porque nós entregamos o controle. Não é o nosso intelecto agindo, não é a nossa emoção, é o Espírito Santo orando através de nós com palavras excelentes, palavras que chegam a Deus de um jeito especial, na sala do trono, né? Amém? Que nós possamos então desfrutar do restante dessa semana pentecostal, como bons pentecostais, nos deixando levar, conduzir pelo Espírito Santo, como filhos de Deus, herdeiros de todas essas promessas maravilhosas que Deus tem dado. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Queridos, fique de pé no seu lugar. Nós vamos já orar encerrando. E eu quero só saber quantos foram abençoados pela ministração da palavra. Amém. Então eu tenho certeza que nós não vamos sair da mesma forma como nós chegamos nesse lugar. Existe um nível mais profundo de Deus, amém? E é muito maravilhoso a gente ouvir e a gente ser ministrado pela palavra, porque isso nos desperta. Às vezes a gente está caminhando para esse nível mais profundo e parece que chega um momento que a gente começa a decair da graça, a decair da fé, e a gente volta de onde a gente saiu. E quando a gente ouve esse tipo de palavra, a palavra é viva e eficaz, amém? Então ela desperta o nosso coração. O Espírito Santo nos reposiciona falando assim: eu quero continuar, eu quero ir mais profundo, eu quero ter essa visão de fé, eu quero ter esse espírito de fé no meu coração. E eu quero nesse momento orar com você. Nós vamos orar já encerrando, nós vamos fazer ofertório, aviso. Eu quero só encerrar com o aviso, né? Que domingo nós vamos ter o encerramento da semana pentecostal. Não falte, nós temos o culto tanto pela manhã às 10 horas, quanto também às 19 horas da noite. Venha participar. Se todos os dias têm sido abertos, eu sei que não vai ser diferente no domingo. Deus vai operar coisas extraordinárias, amém? Se você tem alguma oferta, eu esqueci do mutirão de amanhã, mais um aviso, viu? Você mandou esse aviso para o pastor de Maia. Cadê o pastor? Está aqui? Tem o aviso? Vamos orar pelo Léo, que tem que ir. Vamos orar pelo Léo, tá certo. Vem cá, Léo, rapidinho. Já vai pelo aviso? Então, dá um aviso e já faz a oferta. Amém. Vamos orar pelo pastor Leonardo, que vai ter que ir agora. Fez aniversário ontem, quarentou, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Olha, hoje ele trabalhou, amanhã ele está de folga e amanhã é dia de mutirão do reino. Das 9 às 17 estaremos aqui. Vamos tomar um café especial 9 horas. Quando eu sair daqui, viu, pastor? A gente vai lá no Líder e comprar meio quilo de queijo, meio quilo de presunto. Caramba! Domingo eu comprei meio quilo de queijo, meio quilo de presunto e eu não avisei que era para usar em 2 domingos. Segunda-feira eu fui procurar o queijo, o presunto, eu achei só o queijo, uma fatia de queijo e meia de presunto. Eu falei, misericórdia. Então agora eu vou comprar um pouco de queijo e presunto para amanhã e para domingo já vou separar, que senão a gente come tudo amanhã. Então amanhã 9 horas, vocês estão convidados a estarem aqui. Não é só para comer, é para a gente trabalhar bastante aqui na obra,
Amanhã nós vamos lavar a frente da igreja, vamos recolher toda essa areia, vamos lavar, porque segunda-feira não vai dar, acho que amanhã. Conforme for, pode ser, mas não vou prometer. Na segunda, nós vamos dar uma pintura pelo menos paliativa até chegar à nossa fachada, que vai ser em julho. Então a gente vai pintar, sabe por quê? Que eu vou pintar a frente, porque que eu vou reformar. Tem uma novidade, talvez, mas eu vou me esforçar, não vou prometer. Mas pode acontecer até sexta-feira que vem, porque sexta-feira que vem, dia 13, é um dia depois do Dia dos Namorados. Como o Dia dos Namorados cai na quinta, então eu vou aproveitar, você aproveita. Mas sexta-feira nós vamos ter o nosso evento aqui do Dia dos Namorados, tá? E a gente vai começar amanhã no mutirão, preparar nossa igreja para receber esse evento, amém? Então eu tenho muita coisa para falar, já vou orar pelo Léo, mas amanhã, então, venha, porque a gente vai lavar a frente da igreja, preparando para isso. A gente vai aproveitar lá atrás, avançar em alguns projetos também. Vamos esvaziar essa piscina. Para economizar, a gente vai aproveitar que a nossa Lava Jato tem uma função de poço artesiano, então no lugar de ficar gastando mais água, é só jogar aqui a mangueira que ela vai puxar direto, a gente vai lavar a frente, vai lavar o que precisa lavar, viu, pastor Kennedy? Então não precisa esvaziar amanhã logo, te usa o que tiver que usar, depois esvazia. E aqui na nave, talvez até sexta-feira que vem a gente vai estar com uma iluminação nova, vou tirar essas iluminações que nós temos, vou mandar ela lá para a sala de aula, que lá sim é preciso ter as nossas luzes brancas em cima, né, que vai estar em clima de aula. Mas aqui, se você não sabe, quem já viu como está a pedreira lá, nosso templo antigo, e que já viu como está novo, eu vou fazer parecido. Então a gente vai reformar aqui, vamos colocar uma iluminação padronizada, top, e isso vai acontecer pela fé, eu estou falando, até sexta-feira que vem, porque a gente vai receber aqui um evento. E o último detalhe, antes de eu orar pelo Léo sobre esses avisos, é que a gente definiu assim sexta-feira e não sábado, porque na quarta eu tive reunião com os pastores e o pastor Roberto da Novo Tempo já estava articulando, bem um pouco antes, não muito antes, mas já está com um buffet contratado, decoração contratada, tudo. E quando eu conversei a possibilidade da gente unir, ele falou, olha, eu vou confirmar se tem um lugar maior do que o que a gente já tem para fazer. E aí eu falei, e ele me disse, olha, eu não consegui o lugar, só se nós fizermos na igreja. Aí quando ele disse fazer na igreja, isso já me ativou. Eu falei, pode ser aqui mesmo, que eu estou doido para fazer umas novidades aqui, então eu já estou motivado. Sabe que você vai receber visita na sua casa? Então pronto, essa semana é de preparação aqui na obra, porque sexta-feira vai ser a união das nossas duas igrejas e talvez alguns também das igrejas, outras igrejas filhas vão estar aqui, da Tamandaré vai estar aqui também. Quem vai ser os nossos palestrantes da noite, vamos receber com muita honraria o pastor Júnior, que já foi pastor aqui, que me antecedeu aqui, o pastor Júnior e a pastora Rosa. Nós vamos estar nessa atmosfera. Então fique ligado no WhatsApp, que a pastora vai estar confirmando com os casais. Já confirmou? Para nós, agora só falta receber. Só temos mais 2 vagas, tá? No caso, para casal. Então confirme, porque vai ser muito top o nosso evento aqui, nós vamos dar o nosso melhor. E tudo que a gente fizer em melhoria aqui, vai ficar aqui. Amém? Vamos orar então agora por esse homem de Deus, que fez mais um ano de vida, e não é qualquer ano de vida não, ele fez 40 anos, né? 40 anos, e nós vamos orar pela vida dele. Amanhã é dia de quebrar ovo, não, a gente vai limpar a igreja, não, a gente vai ter bolo aqui, amém? Vou ver se eu compro um bolo quando eu também for agora, já estou contando a surpresa, só não sabe quando eu vou aparecer com o bolo, mas eu vou comprar um bolo, a gente cantar um parabéns amanhã. Enfim, está feito o convite, está feito alguns avisos aí desses dias, vamos orar. Pai, obrigado pela vida do teu servo, que tem te servido com alegria em todos os dias da sua vida. Nós oramos pela sua vida e o honramos, Pai, com a nossa fé. Nós nos unimos em fé e declaramos sobre a vida dele um tempo de renovo, de ânimo, de alegria na tua presença, e que agora que ele está nessa nova fase, ele possa desfrutar, meu Pai, das novas estações que o Senhor tem preparado para ele. Que o Senhor continue o abençoando, renovando o seu vigor, a sua força, a sua saúde, e que acompanhado da saúde o Senhor dê sempre a ele sabedoria e que ele possa cultivar uma vida de santidade contigo e que isso possa te agradar e que ele possa desfrutar dos teus sonhos sobre a vida dele. Oramos não só por ele, mas pela sua família que o ama, e assim também oramos para que ano após ano nós como família espiritual possamos celebrar essa data, essa semana com muita alegria em tua presença. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos cantar um parabéns no 3? 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado e o novo por vir, que a vida
vida lhe seja um eterno sorrir. Viva o pastor Leonardo! Viva Jesus! Parabéns, amanhã a gente comemora mais, amém? Vamos encerrar o nosso culto, a quarta noite da nossa semana pentecostal. Nos outros dias fizemos ofertório, pastora? Então vamos fazer hoje também. Coloque em suas mãos, você que trouxe dízimo, oferta à casa do Senhor, e vamos semear nesta obra. Amanhã já está certo, eu comprei pela fé, viu? Deus vai prover, mas pela fé, e como eu sempre peço, eu tenho até o final do dia para pagar, eu já pedi para amanhã 2 folhas de compensado de 180 e uma de 150, que a gente vai terminar uns projetos lá atrás, e eu estou me movendo assim, não pelo racional nem pelo emocional, estou pela fé, e eu creio que amanhã nós vamos poder cantar hinos de vitória, amém? Porque tudo que está sendo preparado é com excelência para impactar as vidas das nossas famílias, da igreja como um todo. Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas que nessa noite estão sendo consagrados. Abençoa poderosamente, que o teu povo experimente as bênçãos da tua palavra e que possamos avançar dia por dia com amor e excelência na tua obra. Esta é a nossa oração mais sincera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto você está entregando dízimo, oferta, seja via Pix ou agora em espécie, o irmão vai passar com a salva. Eu estou vendo que você está nos visitando, né? Temos uma visitante. No final tem um brinde para você, tá? Cadê o Kennedy? Pastor Kennedy está de camisa do Flamengo, vai lhe entregar um brinde especial. Seja bem-vindo à nossa igreja, amém? Não sei se já veio alguma outra vez, mas pelo menos eu estou lembrando, acho que é a primeira vez. Para nós, durante a semana, principalmente uma semana pentecostal, é sempre uma alegria receber um visitante. Normalmente é o momento que mais a membresia que participa, mas eu percebi, passou na frente da igreja e depois voltou. Então, foi o Espírito Santo, acredito que ele conduziu. Sinta-se em casa, sinta-se amado. Estamos diante de uma família espiritual aqui e que você volte mais vezes, amém? Vamos orar agora, encerrando este nosso momento, e o final de semana está chegando, né? Domingo, 10 da manhã, 19 horas, o nosso culto Família no Reino. Todos estão convidados para encerrarmos essa semana pentecostal. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse encontro de oração. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, dá uma noite de paz a todo o teu povo, que aquele que precisa ser revigorado no seu sono, no seu descanso, tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, que estejamos todos amanhã bons, bem legais, Senhor, para estarmos aqui, somando forças, Senhor, nesse dia que vai ser um dia muito especial. Um dia de mutirão, um dia de comunhão na tua casa, e eu sei que muita coisa boa vai acontecer aqui através das nossas mãos que estarão aptas para servir. E no domingo, meu Pai, abençoa-nos para estarmos aqui, seja de manhã ou à noite, para celebrarmos ao teu nome mais uma vez e encerrarmos essa semana pentecostal. Muito obrigado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu creio que grandes coisas ainda estão por vir. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça comigo e convosco de sempre. Amém. Deus abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.